Olá, que Deus venha assim grandemente abençoar a tua vida. Eu estou aqui mais uma vez para trazer o recado de Deus nesta tarde para você. Hoje nós estamos na quarta semana, não é verdade? E eu quero dizer para você, assista esse vídeo todinho, porque você vai ser beneficiado com as coisas do Pai. Muitas das vezes a gente assiste coisas que não edificam nossas vidas, nem espiritual, nem material, mas às vezes a gente fica 1 hora, 2 assistindo e acha que estamos ganhando. E deixa de assistir as coisas do Pai. Tudo que Deus tem hoje, através dessa palavra hoje aqui para a tua vida, é para te enriquecer, né? O teu conhecimento, para enriquecer a tua vida espiritual. Então, ouça o que Deus ele tem nessa tarde para falar para você. Nós vamos estar sendo assim, lendo o livro o Evangelho de Lucas, no capítulo 15, e eu vou estar lendo a partir do versículo 11, que fala a parábola do filho pródigo. Então, a parábola qual Jesus, né, ele descreveu para seus discípulos, falando com eles a respeito a respeito da salvação. E diz assim: e disse certo homem, tinha 2 filhos, e o mais moço dele disse ao pai: Pai, dá-me uma parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por ele e a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo ajuntou tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente, e havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade, e foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, e o qual o mandou para os seus campos apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. E levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra os céus e pequei e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se-lhe os pés e o beijou. Lançou-se o pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazeis depressa o melhor vestido e vesti-lo, e põe-lhe um anel na mão, e a pacata nos pés. E trazei o bezerro cevado, o matai e o comemos, e alegramos-nos. Louvado seja o santo nome do Senhor. Então aqui nós estamos vendo uma parábola a qual Jesus estava citando para os seus discípulos a respeito daquele fim dos tempos. E aqui nós podemos ver que nessa mesma parábola aqui, no Evangelho de Lucas 15, nós vemos aqui no início também, no capítulo 1, contando a parábola da ovelha perdida, o qual Jesus estava dizendo: qual homem tem 100 ovelhas e uma se perde e ele não corre atrás para o encontrar? E na verdade, amados, é o que Deus ele ministra no nosso coração aqui, que ninguém quer perder nada. Na verdade, ninguém quer perder nada, porque se de 100 ovelhas ele perder era 1%, mas ele não, o pastor aqui das ovelhas não aceitava perder essa ovelha, então deixava as 99 ali e ia à procura da sua ovelha. E a palavra diz que quando ele achasse aquela ovelha, ele jogava nos seus ombros e voltava alegremente para a sua casa. Também na mesma parábola aqui, a partir do versículo 8, diz: qual a mulher que tem 10 dracmas, se perder 1 dracma, não acende a candeia e varre a casa
e busca com diligência até achá-la. Então está falando aqui de uma mulher que também tinha 10 dracmas. As dracmas naquele tempo era considerado adorno na vida das mulheres. O homem ficava no lugar de uma aliança, o homem dava, né, ficava noiva, dava ali uma dracma a ela e era o enfeite daquela mulher. E ela também não podia perder. Se ela perdesse, não podia sair de casa faltando aquela dracma. E a palavra de Deus diz que essa mulher perdeu uma dracma. E ela correu, né, a encontro dessa dracma. A palavra de Deus diz que ela acendeu a luz. Ela pegou a vassoura para varrer toda a casa e até ela encontrar aquela dracma. E quando achou aquela dracma, a palavra de Deus diz que ela chamou as suas amigas e os seus vizinhos e o comemorou e o festejou alegremente. Então aqui nós estamos vendo, né, também o mesmo Deus falando que quando nós acendemos a luz, quando ela acende a luz, eu vejo assim, é Cristo que quer acender essa luz sobre as nossas vidas. E nós deixar Cristo acender essa luz para que a luz de Cristo venha iluminar as trevas. Porque quando acende a luz, né, toda escuridão, tudo que tem ali em volta, ele tem a capacidade de, né, de diminuir a escuridão. E aqui nós podemos ver, né, falando sobre esse filho pródigo, quanto Jesus, ele preza pelas nossas vidas. Jesus é o pai aqui dessa história, né, e os filhos que ele está esperando. E muitos filhos hoje em dia faz a mesma coisa que esse filho aqui fez, pede a herança ao seu pai e sai, né, como a palavra está dizendo, que ele desperdiçou tudo que ele tinha. Quando ele não achou mais, né, com o que ter para gastar, aí ele se lembrou do seu pai. E o que me chama interessante nessa história é que esse jovem, ele se lembrou, né, de voltar atrás, aquilo que ele errou, aquilo que ele pecou, ele chegou a retornar à casa do seu pai. Nós podemos ver que no mundo, muitas das vezes, as pessoas procuram, né, achar alguma alegria no mundo, que é nesse mundo aí que a gente vive, no pecado, na destruição, muitas das vezes nas coisas do mundo. Mas o mundo muitas das vezes oferece alguma coisa, as bandejas, muitas das vezes que parecem aos nossos olhos bonitos, mas é só o caminho de perdição. Como esse jovem aqui, ele saiu, o pai deu a sua herança, ele saiu, desperdiçou toda. A palavra de Deus diz que ele desperdiçou com tudo que fosse, que aos olhos dele pudesse almejar. Mas teve um dia que ele sentiu necessidade. Por que ele sentiu necessidade? Porque no momento que ele estava ali, passando fome, ele não achou ninguém para dar nada. Ele lembrou da casa do seu pai, dos seus empregados que comia, que tinha pão todo dia na mesa. E ele retornou ali à casa do pai. E o que me chama a atenção é que é o arrependimento desse rapaz. Para nós também se chegar a Deus, ainda está em tempo, né, de nós deixar as bandejas do mundo, o mundo que muitas das vezes quer nos tragar, nos acolher e esquecer do mundo da perdição e dizer não, ainda há tempo e ainda há esperança para mim se chegar a Jesus. E a palavra de Deus diz que de longe esse pai já o esperava, e esse pai, quando viu de longe, abraçou gostosamente o seu filho e o beijou. E a palavra de Deus diz que ali imediatamente o seu pai mandou pegar as vestes novas. Que vestes novas, né? São essas que Jesus está falando conosco, veste santa. E ele revestiu o seu filho ali, ele disse: pai, não sou mais digno de ser o seu filho. E ali o pai revestiu ele com aquelas vestes santas, com aquelas vestes nobres, e ali colocou o anel no seu dedo. Você sabe o que é o significado de um anel? O significado de um anel é significado de autoridade, é significado de aliança com o pai. Então aquele jovem passou a ter uma aliança com o pai. E hoje, através dessa palavra, Jesus também quer ter uma aliança contigo. Jesus quer te revestir de roupas novas, de vestidos novos, porque por mais que o nosso pecado seja vermelho igual a escarlate, a palavra de Deus diz que ele faz transformação de branco como as neves. Então é isso que Jesus Cristo quer fazer conosco, e você se arrepender, porque a palavra de Deus diz: arrependei-vos, né, dos vossos pecados. E aquele jovem se arrependeu do pecado que ele teve, que ele cometeu para com seu pai, e ele disse: não, meu pai, me perdoe, eu não sou chamado mais, eu não sou digno mais de ser chamado teu filho. E aqui a palavra de Deus diz que esse jovem, ele se arrependeu, e ele conseguiu novamente voltar à casa do seu pai. Jesus hoje está dizendo para você:
Volte à casa do teu pai, porque na casa do teu pai tem alimento, na casa do teu pai ele tem veste para te vestir com roupas novas, ele tem, aleluia, o anel para fazer uma aliança contigo, porque anel é sinal de autoridade. Deus, ele quer te dar essa autoridade de como cidadão do céu. Jesus Cristo nos chamou para nós ser cidadãos do céu. Eu sei que você é um cidadão aqui na terra, você é um cidadão, pode ser até mesmo do Bucarate, mas Jesus quer te fazer como cidadãos do céu, e só vai ter como cidadão do céu se houver arrependimento na tua vida para com Jesus Cristo. E aqui a palavra de Deus diz que ele também calçou os pés do seu filho. Quando Deus ele está falando aqui no pé calçado, quer dizer, o calçamento da nossa vida é na palavra de Deus, é você andar firme, é pisar firme, aleluia, com a certeza da salvação. Esse é um calçamento que Jesus Cristo quer te dar nesta tarde. Então, que você seja abençoado através dessa palavra, porque a palavra de Deus diz aqui, ó, no Evangelho de Lucas 15, o versículo 7 diz assim: digo-vos que assim haverás alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessita de arrependimento. Então a palavra de Deus está dizendo aqui que houve festa no céu. Há festa no céu quando o pecador se arrepende. Como é que as pessoas dizem que já é de Deus e que já tem Jesus? E a palavra de Deus está aqui, o próprio Jesus dizendo que tem que ter arrependimento, né? Ele diz que há festa no céu quando o pecador se arrepende, mais do que 99 que já é salvo por ele. Então, quando você aceita Jesus, quando você faz uma aliança com o Pai, ele bota o anel no teu dedo, com a aliança de pai para com filho, ele diz que há festa no céu, assim como teve festa, né? Nessa história aqui, que esse homem mandou matar o bezerro gordo da fazenda, e todos se alegraram e todos glorificaram o nome do Senhor. Então, Jesus, ele é o Pai que te espera de braços abertos. Ele está todos os dias com a sua porta aberta, esperando você voltar novamente para ele e se comunicar novamente com ele, porque assim vai haver festa no céu, porque nós sabemos que somos pecadores, nós precisamos de arrependimento. A palavra de Deus diz que aquele que se arrepende, esse alcançará o céu. Então nós temos que ter nessa convicção que nós precisamos se arrepender dos nossos pecados. Que pecado é esse, missionário? Que às vezes eu não tenho pecado porque eu não bebo, não fumo, não jogo, mas é preciso o homem se converter dos seus maus caminhos, dos seus velhos caminhos, e viver caminhos novos para com Cristo. Que o Senhor Jesus Cristo venha te abençoar nessa tarde, porque não é fácil para trazer essa palavra de Deus até você, mas mesmo assim eu estou me esforçando, estou buscando do céu, estou nas madrugadas, pedindo a Deus a salvação, a libertação da tua vida, e eu creio que Deus vai te encontrar, porque Ele é o Pai, aleluia, que espera pelo seu filho, a volta do seu filho. Então volte para Jesus, que o Espírito Santo de Deus toque o teu coração, que o Espírito Santo de Deus faça mais no profundo do teu coração, ele fale mais no profundo, porque nós estamos vendo aqui 3 parábolas contadas, né? Uma se perdeu dentro de casa, mas aquela mulher foi ao encontro e ela encontrou e houve festa naquele lugar, né? A outra aqui fala que a ovelha se perdeu, né? E o pastor foi ao encontro da sua ovelha. E aqui fala que o filho saiu para fora de casa. Quando o filho também sai para fora de casa, quer dizer também que está perdido. Mas Jesus Cristo, a todo momento, ele não desiste de você. Ele quer te encontrar. Ouça o que a palavra de Deus diz. Ouça a palavra de Deus e saiba que Jesus Cristo, ele quer o melhor para a tua vida. E aqui, a pergunta dessa semana vai ser, né, em que versículo, aleluia, em que versículo, né, a palavra de Deus está dizendo: digo vós que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessita de arrependimento. Eu quero que você me diga onde está esse versículo, e assim você está respondendo a pergunta desta semana. Já é a 4ª pergunta que nós está terminando nesse período de 4ª semana de oração. Deus te abençoe e um beijão no teu coração, que o Senhor Jesus Cristo ilumine a tua mente e o teu coração, e que nessa tarde você quiser voltar para o seu Pai, ainda há esperança, ainda há tempo de você retornar à casa do Senhor, ainda há tempo de você
você voltar à casa do teu pai. O teu pai é Jesus Cristo de Nazaré, que ele te chama e que ele te espera de braços abertos para que naquele grande dia, aleluia, ele te faça cidadãos do céu. Essa é a preocupação de Jesus. Isso também me preocupa, porque Jesus mandou eu ir levar a palavra dele. E aquele que ouve a palavra de Deus, aleluia, Deus traz conhecimento sobre a sua vida. Então que Deus te abençoe grandemente e te abra o teu entendimento, o teu conhecimento da verdade, para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus, aleluia, os abençoe nessa tarde e fique com Deus. Fique na presença do Espírito Santo de Deus. Deus abençoe grandemente e te guarde.